Olá pessoal, vamos para a nossa aula sobre máxima transferência de potência e circuitos RC e RL. Esses são os tópicos que nós vamos abordar. Na quinta-feira nós vamos apresentar uma atividade que vocês vão realizar de simulação e também vamos propor alguns exercícios. E na próxima semana nós teremos a nossa aula síncrona. E eu vou dar mais detalhes, vou colocar o link para vocês acessarem a aula lá no Moodle. Potência elétrica no equivalente TVNAM. Então, nós recapitulando um pouco daquilo que a gente já falou, nós temos um circuito linear invariante aqui, composto por resistores, fontes de tensão dependentes e independentes, e em diferentes possibilidades, quantidade de malhas, nós e tudo mais. E você pode pegar e substituir isso tudo simplesmente por um equivalente TVNAM composto apenas por uma resistência e uma bateria. Do ponto de vista da carga, nós vamos ter aqui o IL, o mesmo IL, tanto para esse complexo aqui quanto para esse simplificado, e a mesma tensão VL. Do ponto de vista da carga vai ser exatamente assim. E por falar em potência, nós temos aqui a corrente IL, dada aqui por essa expressão, aplicando a lei de Ohm. A corrente IL vai ser tensão dividido pela resistência. Aqui nesse circuito, é um circuito sério bastante simples, essa expressão da corrente. E a potência é dada por essa expressão, é uma expressão bastante conhecida para a potência, R vezes I ao quadrado. E nós substituindo esse aqui, nós vamos encontrar a expressão para potência, dada aqui em função da tensão de TVNAM e da resistência de TVNAM, assim como a resistência de carga, como já tinha aqui no início. Então a tensão de TVNAM e a resistência de TVNAM, elas determinam a potência elétrica aqui no equivalente TVNAM. Vamos falar um pouquinho do gráfico da potência versus a carga e mostrar aqui a máxima transferência de potência. A expressão que nós obtivemos da potência está aqui e vamos fazer um exemplo. Digamos que nós tenhamos uma resistência de TVNAM de 150 ohms e uma tensão de TVNAM de 20 volts. A ideia é traçar esse gráfico. Para cada valor de R, vamos ter um valor de potência no eixo X, R, e no eixo Y, ou vertical, a potência. Só traçar esse gráfico, nós encontramos isso aqui. Esse é o gráfico correspondente a essa função, com esses dados, por exemplo. E temos aqui esse gráfico e notamos que para um certo valor de resistência, nós temos um ponto de máximo aqui da potência, que corresponde à nossa máxima transferência de potência. E essa máxima transferência de potência é dada como? Basta calcular a derivada da potência em relação à resistência de carga. Derivada dessa função aqui em relação à resistência. Fazendo essa derivada e igualando a zero, nós encontramos o ponto de máximo, ou o valor de RL, para que a potência seja máxima. Fazendo essa derivada, encontramos essa expressão, igualamos a zero, encontramos essa expressão, depois esta, cortando aqui e aqui, fica só isto, e finalmente encontramos RL igual à resistência TVNAM. Então, quando a resistência RL for igual à resistência TVNAM, ocorrerá a máxima transferência de potência. Ou quando a resistência de carga, for igual à resistência TVNAM. Ainda com essa expressão aqui da potência, que ainda não é máxima, porque a gente não viu ainda se esse RL é RTH, mas já coloquei potência máxima. E no caso de RL igual a RTH, aí sim nós temos a potência máxima. E então substituímos aqui. E agora vamos encontrar a expressão para a potência máxima, não é? Então a expressão para a potência máxima é essa expressão geral para RL igual a RTH.
Aqui já substituímos e aqui está a expressão para a potência máxima. Essa aqui é a expressão. Note que ela não é dependente do RL, dependente da tensão de Thevenin e a resistência de Thevenin. Vamos falar agora um pouco sobre o rendimento na máxima transferência de potência. Lembrando que rendimento é potência de saída sobre potência de entrada. Qual seria a expressão ou qual seria o valor do rendimento na máxima transferência de potência? Vamos ver aqui a potência de saída. A potência de saída vai ser RL e L ao quadrado. A gente já viu essa potência de saída, só relembrando. Então, usando essa expressão, como a gente já viu nos slides anteriores, RL igual a RTH, encontramos essa expressão e, finalmente, temos aqui a potência de saída, como já vimos nos slides anteriores. Agora, a potência de entrada, ela vai ser exatamente a tensão de Thevenin multiplicada pela corrente que atravessa a carga. Correto? Essa é a potência de entrada, U vezes I, tensão vezes corrente. A corrente, a gente tem a expressão da corrente, está aqui, tensão de Thevenin, e na máxima transferência de potência temos essa igualdade. Finalmente, encontramos a potência de entrada, VT ao quadrado, a tensão de Thevenin ao quadrado, dividido por 2 vezes a resistência de Thevenin. Aqui está o nosso rendimento. E, finalmente, encontramos aqui o rendimento de 50%. O que isso significa? Nós temos aqui metade da potência na carga e a outra metade na resistência de Thevenin. A dissipação de potência. Vamos resolver alguns exercícios. Mas, antes de resolver os exercícios, eu sugiro a vocês que tentem resolvê-lo com base naquilo que a gente falou. Aqui é a mesma coisa. Tentem fazer. Exercício 1. A resistência Thevenin já está aqui. RTH igual a 20 ohms. Como nós já sabemos o valor da potência, é fácil calcular a tensão Thevenin. A gente pode utilizar essa expressão aqui. Potência máxima vai ser igual a VTH ao quadrado dividido por 4, que multiplica RTH. Potência máxima, a gente sabe o valor, é 5, igual VTH ao quadrado, dividido por 4, que multiplica 20, que é o RTH. Nós encontramos VTH igual a 20 volts. Portanto, nosso equivalente Thevenin vai ter esse aspecto aqui. Nosso circuito. Aqui vai ser 20 volts. Aqui vai ser 20 ohms. E se porventura quiser, pode-se colocar uma carga aqui. Exercício 2. Está pedindo a potência máxima. Precisamos calcular a resistência Thevenin e a tensão Thevenin para encontrar o valor da potência máxima. Resistência Thevenin é fácil calcular, basta remover as fontes. Só temos fontes independentes aqui, então é simples removê-las. Vamos redesenhar o circuito para a remoção das fontes. Vamos mostrar como elas ficam removidas. Vou tentar desenhar o circuito rapidamente. Aqui. Aqui o de 6 ohms. A bateria é removida. Fica um curto no lugar. Pronto. Ponto A, ponto B. Já temos aqui praticamente o resultado. Resistência equivalente entre o ponto A e o ponto B é o que? É 3 paralelo com 6. Notem que, como eu coloquei um curto aqui no lugar da fonte de tensão, essas duas resistências perdem o sentido. Elas não precisam ser mais nem desenhadas, porque o curto ele vai estar em paralelo com essas resistências e, portanto, não precisam mais aparecer. Então, a resistência equivalente vai ser 3, que multiplica 6, produto pela soma, 3 mais 6,
que vai dar igual a 2 ohms. Então está aqui nossa resistência equivalente, que é a resistência TVNAN, que nós queríamos calcular. Agora vamos para a tensão TVNAN. Para calcular a tensão TVNAN, nós vamos precisar aplicar a lei de Kirchhoff das tensões e a lei de Kirchhoff das correntes, nessa malha aqui e nesse nó para as correntes. Aqui nesse nó nós temos o seguinte: temos aqui a corrente de 4 amperes que entra aqui nesse nó, a corrente I, nós vamos chamar de I, que é a mesma corrente que atravessa o resistor de 6 ohms, é a corrente I, aqui está em série, nota que aqui só está em aberto. E temos também uma corrente I', que atravessa o resistor de 3 ohms. Aplicando a lei de Kirchhoff das correntes, nós temos aqui 4 igual a I mais I'. Vamos agora olhar aqui para esta malha. Nesta malha, nós vamos aplicar a lei de Kirchhoff das tensões. Recapitulando um pouco, não é? Da lei de Kirchhoff das tensões. Nós temos o seguinte aqui. Vou desenhar aqui mais em destaque. O I' vai produzir uma tensão aqui nesse sentido. O I vai produzir uma tensão no resistor de 6 ohms nesse sentido. E aqui está a tensão correspondente à bateria de 30 volts. Observem que essa tensão sobre o resistor de 3 ohms está no sentido anti-horário, enquanto as outras duas tensões estão no sentido anti-horário, olhando para essa malha, percebem? Ou você pode observar, olhando para esses dois nós aqui, que essa tensão aqui, que é a tensão entre esses dois pontos aqui, ela é igual à soma dessas tensões. Então, eu posso fazer assim: 3 I' vai ser igual a 6I mais 30. Aqui fiz a soma, 6I mais 30. E aqui eu tenho um sistema de equações, que eu devo resolver esse sistema de equações. Tenho duas equações e duas incógnitas. Vocês sabem resolver isto? Vocês vão encontrar aqui o valor de I igual a menos 2 amperes. Um valor negativo para I. Aqui está. Esse valor negativo significa que o sentido real de I é para cima e não para baixo, como está desenhado aqui. Portanto, na hora de calcular a tensão TVNAN, nós precisamos levar isso em consideração. Vamos efetuar aqui o cálculo. Vamos redesenhar aqui para vocês perceberem melhor como que a gente vai calcular a tensão TVNAN, já com as correntes no sentido correto. Então aqui temos 30 volts. Não precisamos desenhar essas resistências, porque a tensão de 30 volts ela impõe a tensão de 30 volts sobre essas resistências, então não precisa colocá-las. Aqui vamos colocar a corrente I no sentido correto. Então aqui vai ser 2 amperes. E a tensão vai ficar como? Nesse sentido. Perdão, aqui não, nesse sentido, para baixo, correto? Ao mais aqui, certo? E vai estar 6 vezes 2, que vai dar 12 volts. Então temos aqui uma tensão de 30 volts para cima e uma tensão de 12 volts para baixo. Portanto, a tensão VAB vai ser, que é a tensão TVNAN, vai ser igual, vamos fazer aqui, VTH, igual a 30 menos 12, que vai ser 18 volts. A potência, por sua vez, que foi pedido no exercício, a potência máxima, vai ser 18 ao quadrado, dividido por 4 vezes a resistência TVNAN 2, que vai dar igual a 40,5 watts. Feito.
Exercício 3. Para calcular a resistência Thevenin, nós precisamos eliminar as fontes independentes. No caso aqui havia apenas uma fonte independente, que era uma fonte de corrente, que foi eliminada, e a fonte dependente ela deve permanecer, nós não podemos removê-la. E nesse caso aqui, para calcular a resistência Thevenin, nós vamos precisar fazer um pequeno artifício. Vamos precisar incluir uma fonte de tensão aqui na saída, para efeitos de cálculo, aqui 1 volt. Pode ser qualquer valor de tensão. Nós vamos escolher aqui 1 volt, que fica mais fácil as contas. E isso vai produzir aqui uma corrente I. Nesse caso, se nós olharmos aqui o equivalente Thevenin, nós vamos ter isso aqui, ó. RTH, essa tensão aqui de 1 volt, e a gente vai ter exatamente isso aqui. Nessa condição aqui em que nós temos apenas a resistência Thevenin, tá ok? Sem a tensão Thevenin no circuito. E olhem aqui o I. O RTH vai ser igual a quanto? Ó, se olhar aqui o I vai ser igual a 1 volt dividido por RTH, lei de Ohm. Portanto, o RTH vai ser igual a 1 sobre I. É esse aqui o valor de RTH que nós queremos calcular agora. Depois nós vamos fazer o cálculo da tensão Thevenin. É importante ter em mente que nós vamos recapitular alguns tópicos aqui da disciplina. Equivalente Thevenin, vamos recapitular análise de malha, lei de Kirchhoff das tensões, lei de Kirchhoff das correntes. Vamos recapitular aqui também lei de Ohm e aproveitar essa recapitulação aqui da disciplina em um único exercício. Então vamos aqui definir 3 malhas, M1, M2 e M3. Vamos calcular aqui, vamos colocar aqui a corrente I1, a corrente I2 e a corrente I3. Está aqui. Notem que esse 3 aqui vai ser a corrente aqui nesse ramo que contém essa bateria que nós acrescentamos. Então I3 ele vai ser igual, se vocês observarem, a menos I. O I3 está nesse sentido horário, e o I está no sentido anti-horário. Então vai ser menos I. Esse é o valor do I3. Então, se a gente descobrir o valor de I3, nós descobrimos o valor de I. Descobrimos o valor de I, calculamos a resistência Thevenin. Esse é o nosso alvo. Então, portanto, vamos fazer uma análise de malha. Nessa análise de malha, nós vamos descobrir I3. Esse é o nosso objetivo. Vamos fazer os cálculos. Vamos começar pelo começo. Então, vamos calcular aqui a malha M1. Vamos obter uma equação. Nós vimos a análise de malha que nós obtemos equações, não é? Então, a equação aqui, a gente pode escolher aqui começar pelo resistor de 2 ohms. O I1 ele está entrando aqui, ó, no resistor de 2 ohms. Eu estou assumindo aqui, por padronização, que no sentido anti-horário, que nesse sentido aqui, olhando para essa malha, a tensão estiver para baixo, nesse sentido assim, nós temos valor negativo. Então vai ficar menos 2 e 1. Aqui, mesma coisa, temos esse sentido anti-horário. Então vai ficar menos V1. Aqui, devido a I1, mais, menos, assim, vai ficar o quê? Menos, quanto? 1 vezes I1. Menos 1 vezes I1 vai ser menos I1. E esse outro aqui está no sentido horário. Olha aqui, é o único que está no sentido horário. Ó. Vê que todos estão fazendo esse caminho. E esse aqui está fazendo o caminho oposto. Então vai ser mais 2V1. Terminou? Não. Faltou considerar essa corrente, que ela está fazendo um limite com essa malha aqui. E ela precisa ser considerada. Essa aqui não, porque ela não está fazendo limite com essa malha. Mas essa está. Então, precisamos considerar. Vai ficar mais, menos, ó. Olhando para essa malha, essa tensão aqui, ela está no sentido horário. Então, ela vai ficar mais
1 vezes I2 é I2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, temos 5 termos aqui. Reorganizando isso aqui direitinho, nós vamos ter 3I1 menos I2 igual a V1. Essa aqui é a nossa equação 1. Vamos encontrar uma outra equação. M2. M2, agora vamos nos concentrar nessa outra malha aqui. Vamos olhar aqui. Mesmo esquema desse aqui, como eu tenho sempre acostumado. Sentido 2V1 agora está no sentido anti-horário. Atenção, 2V1. Então vai ficar menos 2V1. Aqui, a tensão em cima do resistor de 1 ohm devido ao I2 também está no sentido anti-horário. Então vai ser menos I2, 1 vezes I2, que é I2. Já aqui a tensão no resistor de 1 ohm devido a I1, que está fazendo aqui limite, vai ser 1 vezes I1, mas no sentido horário. Então vai ficar mais 1 vezes I1, que é I1. Agora nós vamos olhar essa aqui, essa tensão aqui, ó. Olha, a corrente I2 está entrando, ó, mais, então ela está nesse sentido. Se ela está nesse sentido, essa tensão, sentido anti-horário, então vai ser menos 2 I2. Finalmente, não podemos esquecer desse resistor de 4 ohms. Nós temos aqui, devido ao I2, a tensão no sentido anti-horário, menos 4 I2. Mas temos também a malha 3. No caso aqui, a corrente 3 está entrando aqui. Então temos isso aqui. Essa tensão aqui, olhando para essa malha, descendo, ela está fazendo qual sentido? Sentido horário. Então ela é mais 4 e 3, igual a 0. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 termos. Então está coerente. Espero que esteja tudo feito direitinho. Se nós agrupar tudo e organizarmos tudo aqui direitinho, nós vamos ter I1 menos 7 I2 menos. Vamos lembrar aqui que o I3 é o quê? Menos I. Então vamos substituir aqui o I3 pelo menos I já. Vai ficar menos 4 I igual a 2V1. Essa é a nossa segunda equação. Agora, eu vou preferir olhar para esse nó aqui. Nó, vou colocar nó Z. Vai ser nó Z. Aqui. Nesse nó, nós temos aqui o I2. Note que o I2 aqui é exatamente a corrente que passa por esse resistor de 2 ohms, tá? E aqui, nós temos aqui uma corrente que nós vamos chamar de I'. E nós temos também a corrente I. Vamos já colocar o I, não o I3. O I, que está no sentido anti-horário. Aqui é o I, tá bom? Já vamos colocar logo o I. No caso aqui vai ficar assim, aplicando lei de Kirchhoff das correntes aqui. As correntes que saem igual às correntes que entram. Então vai ficar, correntes que entram é I2 mais I igual a I'. Portanto, e outra coisa, vamos observar o seguinte. No caso de I', a tensão em cima de I' é quanto? 1 volt. Se eu tenho 1 volt aqui entre os terminais de I' e a resistência é de 4 ohms, eu tenho como descobrir o valor de I'. Isso é bastante interessante, não é? Vamos aplicar lei de Ohm. Aqui, recapitulando a lei de Ohm, I' vai ser igual a tensão, que é 1 volt, dividido pela resistência, que é 4 ohms, lei de Ohm, que vai dar 0,25 amperes, ou 1/4 de ampere. E agora vamos calcular vamos seguir aqui mais uma equação, né? Perdão, aqui mais uma equação. Vamos concluir aqui. Vai ficar assim, I2 mais I igual a 1/4. Pronto. Mais uma equação, 3. Observando aqui, nós temos
quantas incógnitas? 1, 2, 3. 4 incógnitas. E temos 3 equações. Não temos. Temos uma incógnita aqui que nós podemos descobrir o valor. Que eu não tinha falado. Olha aqui. Bem aqui. Observação. Quanto que é essa tensão aqui? 1 vezes e 1. 1 vezes e 1. Olha aqui. 1 vezes e 1 vai ser igual a quanto? A V1. Significa o quê? Que I1 é igual a V1. Interessante, não é? Então eu posso substituir aqui, ó, I1 igual a V1, e eu vou ter I2 em função de V1. É exatamente isso. Então eu vou encontrar um seguinte resultado. Eu posso ter aqui, ó, I2 igual a 3 vezes I1 menos V1, que vai ser igual a 3 vezes V1 menos V1, que é igual a 2 V1. Olha o I2 aqui. Então, eu descobri o I2 e o I1 em função de V1. Eu posso fazer, então, uma substituição interessante aqui. Eu posso verificar, olhando a equação 3, o seguinte. Eu tenho aqui o I2, que eu sei que agora que é igual a 2V1. Eu vou colocar aqui 2V1 vai ser igual a mais I igual a 1 quarto. O V1, no caso aqui, ele vai ficar o quê? Multiplicando por 2 dos dois lados, vai ficar... dividindo por 2, perdão. Vai ficar dividindo por 2. V1 mais I sobre 2 igual a 1 oitavo. Isso. Portanto, concluir aqui, o V1 vai ser igual a 1 oitavo menos I2 sobre 2. Aliás, perdão, I sobre 2 menos I sobre 2. É isso aí. 1 oitavo menos I sobre 2. Observem aqui o seguinte. Nós estamos indo aqui para a conclusão aqui. Observem. Eu tenho o valor de V1 em função do I. Tenho o valor do V1 em função do I2. Aliás, eu tenho o valor do I2 em função do V1. Temos aqui também o I1. Então eu posso fazer algumas substituições aqui interessantes, né? Posso substituir aqui o V1 aqui. O I2 aqui, que vai ser em função do V1. E aqui eu vou substituir também aqui o V1 aqui, ó, onde for V1. E aí eu vou ficar só com o I de incógnita. Essa é a ideia. Vamos fazer isso. A equação 2. Nessa equação 2, nós vamos fazer o seguinte. Vamos relembrar ela aqui, ó. Ela é I1 menos 7I2 menos 4I igual a 2V1. Pronto. Agora vamos fazer. Vamos substituir aqui tudo que é I1, que corresponde a V1, tudo que é I2, que corresponde a 2V1, menos 4I igual a 2V1. Vamos fazer aqui as contas. Então, o I1 é igual ao V1. O V1 a gente viu que é igual a 1 oitavo menos I sobre 2. Então, vai ser 1 oitavo menos I sobre 2, certo? Que é o V1. I1 igual a V1. E nós vimos no slide, vimos que V1 é igual a 1 oitavo menos I sobre 2, certo? Menos 7 e 2. Quanto que é o I2? O I2 é 2V1. O V1 é isso aqui, então vai ser 2 vezes o quê? Essa continha aqui. 1 sobre 8 menos I sobre 2. E agora, menos 4I. Igual a 2 vezes o V1,
que é 1/8 menos I sobre 2. Está aqui. Note que desapareceram o V1, desapareceram todos o I1 e I2, ficou só o I. Então agora é só manipulação algébrica. Nós vamos encontrar aqui, organizando aqui tudo certinho, nós vamos encontrar essa expressão aqui. 28 I igual a 15. O I vai dar igual a 0,536 amperes. Que vai resultar no quê? Vamos colocando aqui a resposta. O RTH vai ser igual a 1 sobre 0,536, que vai ser igual, fazendo a conta aqui tudo direitinho, nós vamos encontrar 1,86 ohms. Tá feito essa parte do exercício, não o exercício, essa parte do exercício. Achamos a resistência Thevenin. Agora vamos trabalhar na resistência, agora vamos trabalhar na tensão Thevenin. Tensão entre o ponto A e o ponto B. Nós vamos fazer aqui análise de malha, aqui e aqui. E vamos ver aqui como a gente vai encontrar o resultado. E aqui também. Aqui I1, I2, I3. Bem parecido. Note aqui que a fonte de corrente independente apareceu. Tá ok? Agora estamos calculando a tensão Thevenin. Aqui nessa primeira malha aqui nós já conhecemos a equação. É 3I1 menos I2 igual a V1. Como nós sabemos que I1 é igual a V1, I2 igual a 2V1. Então esse resultado aqui nós já temos dos cálculos anteriores. O I3, sabemos I3. Quanto que é o valor do I3? Olha aqui o I3. O I3 vai ser exatamente quanto? Aqui é 4 amperes e o I3 é a corrente nesse ramo. Então o I3 vai ser menos 4 amperes. Temos aqui o I1 em função de V1, I2 em função de V1 e o I3 igual a menos 4 amperes. Temos aqui uma equação e podemos aqui utilizá-la dentro de instantes. Agora vamos olhar para a malha 2, essa malha aqui. Então nós temos aqui menos 2V1. Note aqui que o 2V1 aqui, é aqui, ó, 2V1. Que está aqui nesse sentido, olhando para essa malha, menos 2V1, mais V1. Quanto que é por que V1? Eu estou olhando aqui, ó, mais, menos, essa tensão aqui, que é 1 vezes I1. Como sei que I1 é V1, então já estou colocando mais V1. Menos 2V1. Menos 2V1. Essa aqui, ó, mais, menos, aqui. 1 vezes I2 é I2. I2 é 2V1, então vai ser menos 2V1. Menos 4V1. Certo? Olha aqui, ó, mais, menos, 2 vezes I2. I2 é 2V1, 2 vezes I2, que é 2V1, 4V1. Mais, menos, aqui vai ser também menos 4 vezes I2. 4 vezes I2, com I2 valendo 2V1, vai ser menos 8V1. E aí, finalmente, aqui devido a I3. Devido a I3 vai ser mais, menos, vai ter esse sentido aqui, que é o sentido positivo, né? Mais. E o I3, a gente sabe o valor, que é 4, só que o I3 é negativo. Então, olha aqui. Aqui é o sentido positivo, eu escreveria mais aqui,
mas o valor de 3 é menos 4. Então, se eu fizer menos 4 amperes, aqui, vezes 4, vai dar menos 16 aqui. Percebe? Igual a 0. Eu estou utilizando aqui o sentido já considerando o fato de 3 ser igual a menos 4, tá? Aí esse menos é devido a esse menos. Pronto, temos aqui uma equação, só basta organizá-la. Se a gente olhar aqui, temos só valores de V1, e nós achamos aqui o V1 igual a menos 16 sobre 15. Esse é o valor de V1, volts. Achamos o valor de V1. Agora vamos olhar para esse nó aqui. O nó, sei lá, Y. Nó Y. Vamos olhar para ele. Nós temos aqui o I2. Nós temos aqui um certo I'. E nós temos aqui 4 amperes. I2, I', 4 amperes. Quem entra vai ser I2 mais 4 igual a quem sai, que é I'. O I2 a gente sabe que é 2 vezes o V1. Então vai ser menos 32 sobre 15 mais 4 igual a I'. O I', então, vai ser igual a quanto? I' vai ser igual a 1,866 amperes. E acabou o exercício, né? Se eu sei o valor de I', então eu sei o valor dessa tensão. E esse valor dessa tensão, olha os nós aqui, ó, as extremidades desse ramo aqui, desse bipolo, ele coincide com o ponto A e o ponto B. Então a tensão aqui é a tensão aqui. Tensão em cima do 4 ohms, a tensão AB, VAB. Então, portanto, VAB, que é igual a VTH, vai ser igual a fazer a continha. 4 que multiplica 1,866. 4 vezes 1,866. VTH vai ser igual, fazendo as contas, vai dar 7,464 volts. Pronto. Ele quer saber o que? A potência, não é? Então a potência, nós calculamos aqui, portanto, a potência máxima vai ser igual a VTH ao quadrado, 7,464 ao quadrado, sobre 4 vezes a resistência que nós calculamos, 1,86 ohms. E fazendo essa conta, nós encontramos o resultado de nosso exercício, que é igual a 7,44 watts. Análise de circuitos RC e RL. Agora esse é o último tópico que nós vamos abordar antes da P1. E vamos abordar esses tópicos aqui e apresentar alguns exercícios resolvidos para vocês. Então vamos considerar aqui o seguinte, ó. Temos esse circuito, é um circuito RC, nessa configuração aqui. Temos a tensão VO e temos aqui uma chave. Essa chave, ela no instante t igual a 0, ela é aberta. Então, você tem ela no início, antes do t igual a 0, ela fechada. E essa chave fechada significa que o capacitor estará carregando. Na medida que o capacitor carrega, a tensão elétrica aqui no capacitor vai aumentando. E quando a chave abrir, se nós estivermos no estado estacionário, a tensão aqui no capacitor corresponderá à tensão V0. No instante inicial, quando a chave é aberta. Para isso, no enunciado, geralmente a gente vai falar que chegou no estado estacionário ou permanente com a chave fechada, instante 0 menos 1. No instante que a chave abriu, o capacitor já estava aqui no seu estado
de máxima carga, correspondente à tensão V0, que é a tensão da bateria, que está em paralela com o capacitor. Agora, em seguida, nós vamos analisar aqui essa soma de correntes. As duas estão saindo do nó. Então, a soma delas. E note que não temos mais a fonte de energia. Abrimos a chave, a fonte de energia ficou fora. Temos apenas esse RC, o capacitor carregado, e esse RC, que basta somar, olhando para esse nó, se soma esse mais esse, e R mais IC igual a zero. Logo em seguida, vamos lembrar que o IC é essa expressão, a corrente no capacitor é dada por C dV dt, a tensão em cima do capacitor, a derivada da tensão em cima do capacitor, multiplicado por C. E o I é lei de Ohm, V sobre R. Vamos substituir IC aqui e R aqui, como está aqui. Encontramos essa expressão. Vamos pegar e vamos isolar esse termo aqui. Então, vamos dividir os dois lados por C. Nós encontramos, dividindo tudo por C, essa expressão. Notem que nós estamos trabalhando com equação diferencial de primeira ordem, que é muito simples de se resolver, não é? Eu creio que vocês têm um certo conhecimento a respeito da resolução de equações diferenciais, tá ok? E aqui está um processo de resolução, conforme vocês já conhecem, e vamos chegar aqui numa expressão aqui que um logaritmo neperiano da tensão vai ser igual a menos T sobre RC mais um certo K, que é a constante de integração. E ela é determinada pelas condições iniciais, em T igual a zero. Dessa forma aqui, quando eu colocar V de zero aqui, vai ser ln de V0, que vai ser igual a K. Então, nós vamos ter aqui essa expressão, portanto, e aqui no lugar do K vai ser o ln de V0, passa ele para o lado esquerdo da igualdade, fica desse jeito. E fazendo aqui, aplicando propriedades logarítmicos, a gente vai ter esse quociente, ln de V sobre V0, que vai ser igual a menos T sobre RC. O tal, que corresponde ao valor da tensão elétrica quando você tem o tempo T igual a RC. Então, nesse instante de tempo tal, ou seja, quando o tempo é igual a RC, o instante de tempo, nós vamos ter o quê? E elevado a menos 1. Ok? E elevado a menos 1 vai ser 0,367. Se o V0 for igual a 1, então nós vamos ter aqui o VC de T, e no instante T igual a tal, 0,367. Se não for, basta calcular aqui 36,7% de V0. Nós vamos encontrar o valor que deve ser colocado aqui. Essa expressão por tal, ela é muito importante. Resistência em série com capacitor no processo de descarga do capacitor. Aqui está a explicação daquilo que nós falamos. E aqui alguns valores de múltiplos de tal. Então, tal, 2 tal, 3 tal, 5 tal e 5 tal. Notem aqui que em 5 tal, nós vamos ter uma tensão no capacitor inferior a 1% da carga inicial. A carga no capacitor será inferior a 1% da carga inicial. Portanto, nós consideramos que o regime permanente foi alcançado. Geralmente é um critério que se usa para afirmar que chegou no regime permanente. Quanto tempo depois de uma transição de uma chave, o capacitor partindo de um certo estado, de uma certa carga, ele vai chegar ao estado permanente. A partir de qual instante? Por critério, pode-se escolher 4 tal, 5 tal, 10 tal. O valor 5 tal é um valor bastante suficiente, já que é menor que 1%. Ainda tratando do circuito RC e RL e ainda sem fonte, note que lá, depois que a chave se abriu, a fonte deixou de estar presente. Agora vamos trabalhar com o circuito RL, não RC, mas é o RL. E fazemos uma análise bastante parecida. Nós temos inicialmente essa chave fechada, uma tensão VO aqui, e nós temos agora a bobina.
e temos uma corrente que atravessa essa bobina. No instante anterior à abertura da chave, temos a tensão V0 aplicada aqui sobre essa associação paralela. Há um tempo suficientemente elevado com a chave fechada até alcançar-se aqui um regime permanente, quando o indutor estará completamente carregado. E agora a gente verifica que no instante inicial aqui a chave é aberta, portanto essa fonte sai do circuito e aqui fica um circuito RL sem fonte. E agora essa bobina ela vai ter a sua energia armazenada, dissipada aqui nesse resistor. Note que a corrente está circulando nesse sentido. Portanto, tem o mais aqui, o menos aqui, a corrente circulando aqui. O mais vai estar aqui, o menos vai estar aqui. Portanto, essas duas tensões elas estão no mesmo sentido. Eu posso somá-las, como está aqui. Ok? E lei de Kirchhoff das tensões. Lembrando aqui que VL é igual a LDI dt e VR é igual a R vezes I, semelhante ao que fizemos com o capacitor, só que agora pensando em termos de bobina, e no capacitor era C dV dt, aqui é LDI dt, é corrente, não tensão, e aqui é a expressão que nós encontramos. Fazendo aqui, colocando DI dt sozinho, encontramos isso aqui. E agora, calculando a integral de forma similar ao que já foi feito, nós encontramos finalmente a expressão para a corrente no indutor à medida em que o tempo vai passando. Temos aqui um I0 e aqui a nossa exponencial, menos RT sobre L, ou T dividido por L sobre R, que é o tal correspondente ao LR. A tensão no indutor é LDI dt. Só fazer aqui a derivada de DI dt, de I. A derivada de I vai ser multiplicado por L, vai ser a tensão no indutor. Aqui está, de forma similar, o processo de descarga que acontece agora com relação à corrente. Temos uma descarga aqui, não de uma diminuição na tensão na medida que o tempo passa, mas diminuição na corrente do indutor. Note que a gente falou de armazenadores de energia, tanto capacitor quanto indutor são armazenadores de energia. O capacitor, energia na forma de campo elétrico, e o indutor, energia na forma de campo eletromagnético, tá bom? E essa energia ela vai sendo dissipada, já que a gente colocou o indutor em série com um resistor. O que vai acontecer é que essa energia ela vai ser dissipada. Aqui a expressão que nós encontramos da corrente, essa exponencial está aqui, e nós vemos aqui a forma como a corrente aqui ela vai diminuindo com o passar do tempo. Agora vamos mudar um pouco e vamos estudar circuitos que, além da energia armazenada no capacitor ou no indutor, elas vão se comportar com a presença de fontes de tensão ou de corrente independentes e constantes. Também faremos um exemplo também com uma fonte dependente lá na frente. Aqui está. Agora estamos pensando aqui na presença da fonte. Inicialmente, nós temos aqui a chave aberta e no instante inicial ela vai fechar. Então, com a chave aberta, esse capacitor aqui ele não tem, pode uma condição inicial, né? Essa tensão ser nula, ele está totalmente descarregado. Então a corrente vai estar toda circulando aqui e esse R vai ser igual ao I0. Mas a partir do momento que a chave fecha, no instante superior a zero, nós podemos fazer aqui uma análise nodal e vamos encontrar o seguinte. Olhem aqui, essas duas correntes, no momento que a chave fechar, a soma delas vai ser igual ao I0, ok? IC mais IR igual a I0.
Dá para ver bem agora a chave fechada, tá ok? IC mais IR igual a I0, bem aqui nesse nó. Se isso, ao substituir C dV dt para IC, V sobre R para IR, igual a I0, nós encontramos essa equação diferencial, dividindo tudo por C, encontramos essa equação aqui já modificada, e vamos agora resolver. Temos essa outra expressão, e vamos aqui resolvendo essa integral da forma como está sugerida aqui, até encontrar essa expressão aqui de forma semelhante ao que foi feito lá com o capacitor, chegamos nessa expressão aqui. Agora, foi reescrita aqui a expressão, agora se ordenando-se, nós vamos encontrar o V igual a isso aqui. Sendo que existe um fator A aqui, que foi incluso aqui, porque usando propriedade aqui de potenciação, vai ficar um fatoral A igual a E elevado a K, que é determinado pelas condições de contorno. Ok? Então, E elevado a K, esse fator A aqui, ok? Aí some daqui do expoente, e ele aparece um A multiplicado aqui pela nossa exponencial. E olhando aqui, nós temos dois termos. Esse termo aqui, nós chamamos de resposta natural, que tende a zero com o passar do tempo. E esse outro aqui, resposta forçada, que mantém-se constante com o passar do tempo. Aqui são um valor constante. Então temos aqui a tensão no capacitor igual a dois termos. Resposta natural, que é o que a gente já viu quando não tínhamos uma fonte de energia. E agora temos a fonte de energia e, portanto, temos a resposta forçada. A nossa tensão, então, vai ficar resposta natural, resposta forçada. Tensão elétrica devido a essa exponencial aqui e a tensão elétrica devido a esse produto, R vezes I0. Vamos determinar o A, aqui na resposta forçada, como já estamos trabalhando. No instante inicial, T igual a zero, nós temos aqui o VO igual a A, R, I0. O E elevado a zero vai ser 1. Então, vai ficar vezes 1 aqui. Portanto, não aparece mais. Então, vai ficar V0. A gente vai chamar de V0 no instante inicial a tensão elétrica no instante inicial vamos chamar de V0. E o A vai ser dado, então, por essa expressão. É só substituir agora na equação. Vamos encontrar essa expressão aqui. Note que o A ele é a tensão inicial no capacitor, que é essa tensão, e a função de excitação IO. Ok? É aquela função anterior à transição da chave. Agora temos a nossa tensão aqui completa. E a corrente, é só fazer essa continha. C dV dt, está aqui o valor da corrente no capacitor. Ainda tratando de fontes e resposta forçada, agora vamos fazer o seguinte. Essa corrente aqui no resistor, em T maior que zero, pode ser determinada aqui, a lei de Kirchhoff das correntes no circuito que temos aqui, IR e O, já conhecemos. O IR é essa expressão, aplicando aqui o divisor de corrente, ok? Nós achamos essa expressão aqui para IR. Olha aqui, a expressão para IR. Vamos ver o gráfico de resposta. Então, temos a nossa resposta natural. Aqui está a resposta natural, somada à resposta forçada. A natural é a nossa exponencial e a resposta forçada, um valor constante, como já mencionamos. E a tensão no capacitor vai ser a soma das duas respostas, correspondente a essa resposta que está aqui em contínuo, que seria essa acrescida dessa, essa acrescida desta. Vai resultar na tensão no capacitor. E vamos resolver exercícios. Eu peço que vocês tentem resolvê-lo. O exercício 1 é bem simples, é apenas a aplicação de uma formulinha. O item A, o tal, vai ser igual a R vezes C, que é igual a 100 vezes 10 a menos 3, 10 a 3, perdão, 10 é 100 km, 100 km 10 a 3, vezes 1, que multiplica
10 a menos 3, que é o capacitor. 1 milifarads, que vai ser igual a 100 segundos. 5 tal, portanto, 5 vezes o tal vai ser igual a 500 segundos. O B, por sua vez, é bem simples também. O tal vai ser igual a RC também, que vai ser 10 a sexta, que multiplica 10 a menos 3. 10 a sexta é o resistor de 1 megaohm, 10 a menos 3 é o capacitor de 1 milifarads. E isso vai ser igual a 1000 segundos. 5 tal vai ser igual a 5000 segundos. Então estão aqui as respostas. 5000 no item B e 500 no item A. Notem que a tensão inicial ela não é utilizada na resolução. Está aqui só para título de informação. Temos o exercício 2. Eu sugiro que vocês tentem fazê-lo. Capacitor inicialmente carregado, porque a chave estava fechada. O capacitor ficou com a tensão toda da bateria sobre ele. E no estado de regime permanente, ele vai estar com toda a energia armazenada nele, correspondente à energia transferida pela bateria. Então vai ficar V de T igual a 0, que é igual ao V0, igual a 100 volts. Regime permanente, chave fechada até o regime permanente acontecer, ou seja, capacitor completamente carregado. Agora a chave vai se abrir. No momento que a chave se abre, nós vamos ter essa nova situação, que é a seguinte situação. O capacitor ele vai estar em paralelo com essas resistências. E nós podemos calcular essa resistência equivalente aqui. Nós temos aqui a capacitância, que está aqui inicialmente com essa tensão de 100 volts, e essa resistência equivalente que nós vamos calcular aqui, que será simplesmente fazendo aqui REC vai ser igual a soma R3 mais R1, que vai ser 2 mais 4, que vai dar 6, multiplicado por 3. Então 6 vezes 3 dividido por 6 vezes 3 dividido por 9. Então vai ficar, deixa eu fazer aqui bem detalhadinho, 4 mais 2, que multiplica 3 dividido por 4 mais 2 mais 3. Isso somado ao resistor R4 de 8 ohms. E nós vamos ter aqui a resistência equivalente igual a 10 ohms. Exatamente isso. E pronto, nós podemos calcular agora o tal, a constante de tempo. Tal vai ser igual a resistência equivalente vezes a capacitância igual, vamos fazer a conta, a resistência equivalente deu 10, que multiplica o valor da capacitância, que é dado no exercício, que é de 1 Faraday, vezes 1, que vai ter, portanto, o tal vai ser de 10 segundos. Calculando, obtendo o V de T. V de T, portanto, vai ser igual ao V0, que é 100, que multiplica E elevado a menos T sobre tal. Isso em volts. Feito o exercício. Era essa a resposta pedida. O valor de tal, que está aqui, e o valor de V de T, que está aqui. Com a chave fechada até o regime permanente, o capacitor irá se carregar. Porém, nesse exercício, nós devemos notar que o capacitor vai se carregar até o valor da tensão correspondente ao divisor de tensão entre a resistência R3 e a associação de resistores R4 e R2. Então, precisamos fazer aqui o cálculo dessa associação aqui. Vamos lá, vamos fazer.
Então, o VC, a tensão no capacitor no instante t igual a 0, vai ser igual ao nosso V0, que vai ser igual a 12, que multiplica, aqui temos um divisor de tensão, vai ser 4 mais 2 kΩ, então vai ser 4 kΩ mais 2 kΩ, dividido por a soma de todos os resistores, né? 3 kΩ mais 4 kΩ mais 2 kΩ, que por sua vez vai ser igual a 8 volts. Então temos aqui o divisor de tensão, tá ok? Eu fiz associação séria aqui, 4K mais 2K, e obtive aqui o valor da tensão inicial aqui do capacitor após o regime permanente com a chave fechada. No momento que a chave é aberta, ele agora está com essa tensão, ele deverá descarregar. Mas antes eu vou calcular a constante de tempo que é necessária para os nossos cálculos. Tal vai ser igual a R vezes C, igual o mesmo esquema que foi, o mesmo princípio que foi apresentado no exercício anterior. O capacitor ele vai descarregar toda a sua carga, vai dissipar, né, a energia armazenada no capacitor, vai ser dissipada aqui na forma de calor pela resistência, correspondente aqui a 6 kΩ. É a soma 4K mais 2K. Então, vamos ter aqui 6K, 6 kΩ, multiplicado pelo valor da capacitância, que é 100 microfarads, que é 0,1 mili, né? 0,1 mili vezes 6K vai dar 0,6 segundos. A expressão, portanto, que nós vamos ter, vai ser dada por V de T igual a V0, que é 8, que multiplica E elevado a T a menos T sobre 0,6. Isso tudo em volts. É a primeira parte aqui que ele pede. Agora, ele quer saber outra informação, que é o V0 de T, que é a tensão assinalada aqui no circuito, a tensão sobre o resistor R2. No caso aqui, vamos verificar o seguinte: V0 de T, que é a tensão sobre o resistor R2, no instante T igual a 0, ela é igual a um divisor de tensão. Vai ser um divisor de tensão aqui entre o resistor R4 e o resistor R2. Então vai ser 8, que multiplica 2K dividido por 4K mais 2K. Divisor de tensão. O resultado disso vai ser 2,667 volts. Portanto, o VO de T vai ser igual a essa tensão VO de T, que em T igual a 0, que vai ser 2,667, que multiplica E elevado a menos T dividido por 0,6 volts. Feito. Era isso que o exercício pedia. Essa expressão e essa expressão. Ok? Então está feito. Foi bastante simples, né? Esse exercício aqui nós temos a bobina ao invés do capacitor. Nós vamos tratar aqui da corrente no instante inicial T igual a 0. Notem o seguinte: no capacitor, quando a carga é completa, ou quando o capacitor está com 100% de energia armazenada, nós temos o capacitor agindo como um circuito aberto. Já no caso da bobina, quando ela está com carga total, ou total energia armazenada, nós temos a bobina se comportando como um curto-circuito, tá ok? Então, energia total no capacitor, circuito aberto,
energia total na bobina, curto-circuito. Nesse caso aqui do exercício 4, nós temos um regime permanente, ou seja, a chave ficou fechada tempo suficiente para que o indutor ou a bobina, né, fosse carregada 100%. Mas a bobina vai ficar carregada com que corrente? Vamos calcular agora. Então vamos ter aqui a corrente I no instante t igual a 0, quando a chave estava sendo aberta. Vai ser o nosso I0 igual a... Note, a tensão que nós temos é de 100 volts sobre a bobina e o resistor R3 de 50 ohms. Portanto, nós podemos aplicar aqui a lei de Ohm e pôr aqui 100 volts. Note que a bobina está agindo como um curto, então a tensão está toda sobre o resistor R3, mas nós podemos pensar também na tensão entre os pontos, entre as extremidades da bobina e o resistor. E aplicando a lei de Ohm aqui, nós vamos ter 100 dividido por 50, que é o valor da resistência R3. Como eu acabei de falar, a tensão está toda sobre a resistência, já que a bobina está agindo como curto. E então a corrente vai ser 100 sobre 50, que é 2 amperes. Para acharmos a expressão, precisamos agora a expressão da corrente que atravessa a bobina, I de T. Precisamos encontrar o tal, ou a constante de tempo. Tal vai ser igual a R, que multiplica C. Perdão, agora é bobina. Perdão, disfarça. Tal vai ser igual a L sobre R. L em Henry. O C era em Faradays. O L é dado 10 Henrys. E o R é dado... Só que no caso do R, com a chave aberta, o R vai ser a associação de resistores que nós temos aqui. Eu vou desenhar aqui do lado para ficar mais claro para vocês visualizarem. Nós temos essa associação aqui de resistores. Aqui 75, aqui 150 e aqui 50. E aqui nossa bobina. O que nós vamos fazer aqui? Notem que o 150 e o 75 estão em paralelo. Olha, observem aqui. No momento que a gente efetuar essa associação paralela, 150 paralelo com 75, eles vão passar a estar em série com o resistor de 50 ohms. E, portanto, a descarga da bobina vai acontecer através dessa associação 50 mais 150 paralelo com 75. Então vamos fazer isso aqui. Então esse R aqui vai ser 50 mais 75 vezes 150 dividido por a soma, 225. Vai dar igual a 0,1 segundos. Ok? Aqui é 50, tá? 50 mais. 50 mais, tá? E pronto, temos a expressão já que foi solicitada no exercício da corrente, bastante simples. Aqui está o I0, 2, que multiplica E elevado a menos T sobre 0,1. No caso aqui, amperes. Ou, se você preferir, I de T vai ser igual a 2 vezes E elevado a menos 10T amperes. Tanto faz, as duas formas de apresentar são iguais. Agora vamos fazer a outra parte do exercício, onde ele perde a tensão V de T. Nesse caso aqui, nós vamos ter o seguinte esquema que nós precisamos observar. Vou redesenhar esse circuito aqui de tal forma a permitir e facilitar a visualização do que nós temos aqui. Então temos aqui essa situação, um pouco diferente agora. Mudei aqui a posição do resistor de 150 ohms. Coloquei ele do lado de cá. Estão vendo? Aqui 150, aqui 50 e aqui a nossa bobina.
Notem que temos aqui a nossa corrente I de T, mas essa corrente de T, ela se ramifica aqui nesses dois nós, nesse nó, perdão, e se ramifica em duas correntes, se ramifica nesses dois nós, nesse nó e nesse nó, tá ok? Vamos se concentrar nesse nó. Nesse caso aqui, nós precisamos saber a corrente que passa pelo resistor de 75 ohms, que é o resistor R2. Então, IR2 de T vai ser igual ao quê? Vai ser igual a I de T, que multiplica 150, olha o divisor de corrente aqui, 150 dividido pela soma, 150 mais 75, que é 225. Isso aqui vai ser igual, fazendo as contas, o I de T é quanto? 2 vezes, a gente faz aqui 2 vezes, que multiplica 75. Ixi, deu uma zica aqui. Ah, 2 vezes 150 dividido por 225, que multiplica E elevado a menos 10T. Esse é o IR2, ok? E amperes. Para calcular a tensão, VR2 de T, basta aplicar a lei de Ohm, ou seja, corrente vezes resistência. A resistência é 75, então eu vou fazer aqui 75 vezes 2 vezes 150, dividido por 225 vezes E elevado a menos 10T. Isso aqui em volts. Por fim, só para colocar a resposta, VR2 de T vai ser igual, fazendo a conta de tudo direitinho aqui, nós vamos encontrar menos 100 vezes E elevado a menos 10T. Note que aconteceu uma coisa estranha aqui, né? Apareceu um sinal de menos. O que aconteceu? Vamos observar aqui uma coisa. Quando, no enunciado, nós encontramos aqui a seguinte situação. No enunciado, nós vemos o V de T, aqui a tensão em cima do resistor de R2, VR2 de T, essa tensão está com sentido para cima. Porém, a corrente ela entra por baixo. Percebem? Se a corrente está entrando por baixo, o sentido real da tensão VR2 de T, ela é para baixo. Portanto, se a gente seguir o que está desenhado no circuito apresentado no enunciado, nós precisamos necessariamente incluir o sinal de menos aqui, indicando que o sentido real da tensão sobre o resistor R2 ele é contrário ao sentido da tensão apresentada no desenho do circuito lá no enunciado, ok? Então, basicamente é isso aqui, está feito o exercício. O circuito com a chave aberta, ele está carregando a bobina, ou indutor. Então, até o regime ser permanente. Nesse caso aqui, a corrente que está atravessando o indutor, ela vai ser um divisor de corrente entre a resistência de 4 ohms e a resistência de 1 ohm. Eu vou desenhar aqui para ficar bem claro. Nós temos essa situação aqui. Aqui a bobina e o resistor. Aqui 1 ohm, 4 ohms e
12 ohms e a corrente de 5 amperes. No regime permanente, a chave está aberta, então a chave aqui está aberta, e portanto essa corrente vai estar vindo para cá e vindo para cá. Haver uma ramificação dessa corrente de 5 amperes. E, portanto, para saber a corrente I0, vamos já usar outra cor aqui, o I0, ou I0, que é igual ao I de T igual a 0, vai ser igual, então, o quê? Vai ser a corrente de 5 amperes, essa corrente de 5 amperes que chega aqui, multiplicado pelo divisor de corrente, esse divisor de corrente. Então, vai ser 4. Lembre que o divisor de corrente, eu estou querendo saber essa corrente aqui. E 0 é essa corrente. E aqui posso chamar de I'. Então, vai ser I0. E eu calculo, então, 4 dividido por 4 mais 1. 4 mais 1, 5. Vai dar 4 amperes. Pronto, deixo aqui o I0 já para a gente aplicar na expressão da corrente I de T. Precisamos calcular o tal. O tal vai ser L sobre R. L sobre R, o L é igual a 2 e o R, nesse caso aqui, no instante posterior ao fechamento da chave, nós temos a seguinte situação. Vamos fazer o curto aqui. Essa fonte de corrente, ela desaparece. Ela é removida do circuito quando você põe esse curto. Espero que ela não queime, né? Curto-circuito aqui vai ficar uma corrente infinita, mas tudo bem. Nesse caso aqui, a gente está removendo a fonte, então o circuito se resume a isso aqui. E essa corrente aqui, I de T, agora temos um I de T aqui, ela vai ser... essa energia que está aqui na bobina, ela vai ser dissipada para esses resistores aqui. Resistor de 1 ohm, resistor de 4 e de 12. Note que o de 12 e o de 4 estão em paralelo. Eu posso fazer, portanto, uma associação paralela semelhante que a gente já fez no exercício anterior. E a gente encontra esse resultado aqui. Aqui vai ser 12 multiplicado por 4 dividido por 16, e aqui vai ser 1. E aqui é a bobina. Portanto, a gente vai ter aqui a bobina e um resistor aqui, equivalente aqui, que vai ser dado por essa conta aqui, esse R. R vai ser igual, fazendo aqui, vai ficar 12, que multiplica 4, dividido por 16, essa associação aqui, mais o 1, que está aqui, ó, eu vou somar, mais 1, vai dar igual a 0,5 segundos. Eu nem precisei fazer essa conta aqui, a gente pode fazer, vai dar 4 aqui, vai dar 1, 3 mais 1, 4, 2 sobre 4, então aqui vai dar 4 ohms aqui, só para deixar preenchido. Pronto, já temos aqui a nossa resposta da primeira parte. I de T vai ser igual a 4, que multiplica E elevado a menos... Eu posso fazer tal, T sobre tal, ou T, ou 1 sobre tal, que é 2. Então, 2T, no caso aqui, em amperes. Para encontrar a tensão V de T, que é a tensão sobre o resistor de 4 ohms, nós vamos precisar lembrar daquilo que a gente já viu lá no exercício anterior, que é o divisor de corrente. Vamos fazer esse divisor de corrente agora. O V de T vai ser igual. Nesse caso, lembrando aqui, no sentido da corrente, vai ser menos 4, que multiplica. 4 é a resistência de 4 ohms. Eu estou aplicando a lei de Ohm aqui. Tensão é resistência vezes corrente. Então, menos 4 vezes I de T, que multiplica o divisor de corrente,
que nós temos aqui, né? Entre esses dois resistores, de 12 e de 4. Já que aqui nós temos aqui essa ramificação aqui. Percebe? Está aqui. Portanto, temos que considerar ao sinal aqui, que a gente tinha falado, né? No enunciado está para cima, e aqui na realidade está para baixo. Então, por isso do sinal, o I de T está aqui entrando, e devemos fazer um divisor de corrente para achar essa corrente que vai passar por esse resistor de 4 ohms e calcular aqui o V de T. Portanto, o divisor de corrente vai ser o resistor oposto, que é o de 12 ohms, 12 dividido pela soma, 12 mais 4, que vai ser igual a menos 12, que multiplica E elevado a menos 2T, volts. Então temos aqui nossos resultados, ok? No instante T maior que zero, uma chave fecha e a outra abre. E o circuito ele é modificado. E ele fica como está desenhado aqui. Aqui temos o capacitor em série com a resistência e com a bateria. Nós temos agora duas soluções aqui. Uma solução natural e uma forçada. E vamos ter que levá-las em conta. O capacitor, por sua vez, ele está carregado com uma certa corrente, uma certa energia, perdão, e uma certa tensão. Quando ele estava lá com a chave fechada e a outra aberta, no instante inicial, aliás, anterior ao instante inicial, nós tínhamos essa situação aqui. Tínhamos VC de T igual a zero, pode ser aqui zero menos, ou zero mesmo, vai ser igual ao V0, que vai ser igual a 4 volts. O capacitor carrega até os 4 volts. Agora, e ele tem essa carga inicial aqui. Para calcular a corrente I de T de I, no instante T igual a zero, nós temos aqui o I0, que vai ser igual, como a gente calcula, vai ser agora a tensão de 10 volts dividido pela resistência de 10K. 10 volts sobre, aliás, perdão, 4K. Isso aqui em ampere. É interessante ter em mente o seguinte: quando a corrente aqui, para obter esse valor zero aqui, nós consideramos o seguinte: consideramos corrente máxima, logo, quando o capacitor está descarregado. E começa a carregar. Isto, nós consideramos aqui 4K, 10 volts. O outro circuito que se passou, que não está mais funcionando aqui, era isso aqui. 4 volts e 2K. Então essa chave, quando ela estava fechada, o capacitor carregou-se com 4 volts. E depois a chave abriu e essa outra fechou e ficamos com esse circuito aqui. E a corrente I0, ela é definida dessa forma: a corrente máxima logo quando o capacitor está descarregado e começa a carregar. Ou seja, a gente vai considerar o I0 como sendo essa corrente aqui. I0. T igual a zero. Essa é a ideia. E aí a gente faz o cálculo e encontramos esse valor aqui, 10 sobre 4K.
Agora vamos fazer aqui o VC de T. O VC de T é dado, a tensão no capacitor é dado por R, que multiplica I0, mais V0 menos R vezes I0, tudo isso multiplicado por E elevado a menos tal, né? É T sobre tal. Então temos aqui o tal para calcular. Vamos calcular rapidamente o tal. Tal vai ser igual a 4K, que é essa resistência agora, que está considerando, multiplicado pela capacitância, que é 5 micro. No caso aqui vai dar 20 milissegundos, ou 0,02 segundos. Fazendo aqui as substituições e para encontrar V de T, então VC de T vai ser igual ao R, 4K, que multiplica o I0, 10 sobre 4K, mais V0, V0 é 4, 4 menos R, que é 4K, multiplicado por I0, 10 sobre 4K, multiplicado por E elevado a menos 50T, que é 1 sobre 0,02. Portanto, para a gente concluir, VC de T vai ser igual a 10. Aqui vai ser 4 menos 10, vai ficar menos 6. É isso, menos 6 vezes E elevado a menos 50T. Só isso. Praticamente uma aplicação de fórmula, apenas um circuito só para familiarização com aquilo que a gente já falou. É interessante aqui a gente mencionar as condições de contorno. Vamos observar o seguinte, ó. VC de T igual a 0 é igual a quanto? Aqui vai ficar 10 menos 6, vai dar quanto? 4 volts. Coincide aqui, ó, 4 volts. E o VC de T é muito maior que 0, vamos dizer assim, vai ficar o que? 10 menos, nesse caso aqui, ele vai ficar 10 menos 0, que é igual a 10 volts. Isso é coerente, não é? Porque com o passar do tempo, esse capacitor vai ser carregado com 10 volts. Ele já estava carregado com 4 volts e agora ele passa a ser carregado com 10 volts. Para resolver o exercício 7, nós vamos fazer uma pequena dedução aqui com relação ao circuito RL, ao invés do RC, como nós vimos nos slides. Então nós temos essa situação aqui, em que nós temos uma resistência em série com a bobina. E nós temos as tensões dessa forma, né? Mais aqui menos, mais menos, mais menos. Uma corrente I circulando aqui. E a tensão aqui é 0. E a resistência R aqui. Uma tensão VR. E aqui uma tensão VL. Uma bobina L. Coloquei trocado aqui a posição. Mas não tem problema, né? Então, vamos lá. Aqui nós vemos o seguinte, que VL de T vai ser igual a L, que multiplica DI dt. Essa expressão aqui é a expressão que dá a tensão na bobina com relação à corrente. Também podemos observar que a soma das tensões em R e na bobina vai ser igual a E0. Então a gente pode fazer isso aqui, VR mais VL igual a E0. Isso é um velho conhecido de vocês. É a lei de Kirchhoff das tensões. O VR vai ser I vezes R mais L DI dt, que
que é a tensão na bobina. Vai ser igual a E0. Se eu dividir os dois lados por L, eu vou ter aqui R sobre L vezes I mais DI dt igual a E0 sobre L. Assim, DI dt vai ficar igual a E0 sobre L menos R sobre L I, que é igual, aqui no caso aqui, a gente pode reescrever isso aqui da seguinte forma: menos I sobre L sobre R, aqui já nota a presença do tal, e isso aqui tudo vai ser igual, se eu fizer aqui as contas, vai ficar L que multiplica L sobre R, e aqui vai ficar L E0 sobre R menos L vezes I, que vai dar igual a menos, a parênteses aqui, menos I menos E0 sobre R sobre L sobre R. Essa expressão. Ela é muito parecida com a expressão que nós obtivemos para o capacitor, ok? Então, para finalizar, a corrente I de T, nós fizemos a tensão I de T para o capacitor, e agora estamos fazendo a corrente I de T para a bobina. I de T vai ficar igual a E0 sobre R mais I0 menos E0 sobre R vezes E elevado a menos T sobre tal. Essa aqui é a expressão da corrente. Lá no capacitor era a expressão da tensão. Era RC, era R vezes I0 mais V0 menos R vezes I0. Aqui já temos a tensão ao invés da corrente. E pronto. Agora é para resolver o exercício. Vamos fazer agora o exercício. Partindo da expressão, a expressão aqui, I de T igual a E0 sobre R mais I0 menos E0 sobre R elevado a menos T sobre tal. O tal aqui vai ser igual a L sobre R, vai ser 2, no caso aqui 2 henries dividido pelo R, que no caso aqui esse R vai ser o R no instante T superior a 0, né? Quando a chave está fechada. E é o 4 ohms que nós temos. Então vai ficar 1 sobre 2 segundos. Temos já o tal. E pronto, só substituir os valores. I de T vai ser igual ao E0, que é 24 volts, dividido por R, que é 4, mais o I0. No caso do I0, a corrente com a qual o indutor foi carregado. Nesse caso aqui, temos que pensar na resistência de 8 ohms, no instante anterior ao instante inicial t igual a 0. Então, nós temos aqui 24 dividido por 12. Aqui 12 é a soma de 4 mais 8. Estou considerando os dois resistores em série. E aqui temos a tensão de 24 volts. Menos 24 sobre 4, que é o E0 sobre R, multiplicado por E elevado a menos 2T. O I de T, portanto, vai ficar igual a 6 menos 4 E elevado a menos 2T. Correto? Vou deixar aqui a observação. I0, a corrente
com a qual o indutor foi carregado. Ok? Assim como nós tínhamos o V0, que também está relacionado com a tensão com a qual o capacitor foi carregado, nós temos o I0 de forma similar. Pronto. Aqui em T igual a 0, o V do capacitor em T igual a 0 vai ser igual a 12 volts. Ok? Por quê? Antes da chave fechar, nós temos o capacitor sendo carregado por essa bateria. E como estamos no regime estacionário ou permanente, o capacitor estará com essa tensão de 12 volts, totalmente carregado. Então, no instante inicial T igual a 0, a tensão no capacitor vai ser de 12 volts. Agora vamos fazer o seguinte, eu preciso saber a corrente, essa corrente I de T. Isso aqui, I de T. Eu tenho essa corrente de T aqui, e eu também preciso saber também a corrente I0. Eu vou precisar calcular isso também para mim utilizar ela, esse valor. Então vamos lá, vamos fazer isso. Para mim descobrir essa corrente aqui, agora pensando na chave fechada, nós vamos precisar descobrir essa tensão aqui elétrica. Qual o valor dessa tensão entre esse ponto e esse ponto, que é a tensão dessa fonte vinculada aqui. Vamos aplicar Kirchhoff aqui dentro, a análise de malha. Então vamos chamar isso aqui de I1. Então, aplicando a análise de malha, fica aqui 12 menos aqui o I1 para cá, vai ficar menos 6 I1. E aqui, olhando aqui, mais e menos, vai ficar também menos 2IA, que é igual a 0. Certo? Nós estamos pensando apenas nessas tensões aqui e dessa malha aqui. Então, I1 é igual a menos IA. Observe aqui, o I1 vai ser essa corrente aqui. O sentido de I1 que a gente escolheu é o sentido horário. Esse sentido. Mas o IA está no sentido oposto. E essa corrente IA coincide com a corrente I1. Aqui. Só que trocado o sinal, porque o sentido é oposto de um com relação ao outro. Substituindo aqui, vai ficar 12 menos 6 IA. Agora é mais, né? Porque é menos aqui, fica mais 6IA menos 2IA igual a 0. O IA vai ser igual a 3 amperes. Se eu sei o valor de IA, agora eu sei o valor da tensão aqui. Essa tensão elétrica aqui vai ser 2 vezes IA, que é 6 volts. A tensão aqui é 6 volts, a tensão aqui é 12, a corrente I no instante inicial, portanto, I, que é igual a I de T igual a 0, vai ser igual a quanto? Nesse caso aqui, como eu coloquei o I nesse sentido, a corrente IO, como ela é a corrente relacionada com a carga do capacitor, quando a chave ainda estava aberta, ela tem esse outro sentido. Portanto, IO vai ser igual a menos, I. Tem um sinal de menos aqui. Tá? E vai ser menos I de T igual a 0. Como que eu faço essa conta? Vou calcular aqui, vai ficar 12 menos 6 dividido por 3, que é essa resistência. Aplicando lei de Ohm, vai dar menos 2 amperes.
Essa aqui é a nossa corrente I0. O RC que nós precisamos descobrir, ele vai ser dado por, a gente só pegar aqui, RC vai ser igual a 3, que é essa resistência aqui de 3 ohms, multiplicado pela capacitância 0,05, pela capacitância 0,05, vai ser igual, que vai resultar, né, num 1 sobre RC igual a 6,67 por segundo. Já fiz aqui a inversão. E agora basta escrever finalmente a expressão solicitada no exercício. Vou escrever aqui VC de V de T, né? V de T vai ser igual a expressão que nós tínhamos, que era I0 vezes R, R0, o R é 3, o I0 é menos 2, mais o V0, que é 12, isso aqui é o V0, que é 12, menos 3, que multiplica menos 2, vezes E elevado a menos 6,67 T, isso em volts. Vamos fazer essa conta aqui, vamos colocar o resultado aqui em cima. V de T vai ser igual a menos 6, menos 6 mais 18, vezes E elevado a menos 6,67 T em volts. Esse é o resultado final do exercício, ok? Então é isso aí, pessoal.